Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, dando continuidade à exposição da carta de Pedro. Hoje nós vamos meditar do verso 12 ao verso 15. Então, do verso 12 ao verso 15, nós vamos meditar nessa noite. O tema da nossa pregação é: estejam firmes na verdade de Deus, na verdade eterna de Deus. O texto que nós vamos ler do verso 12 ao 15, acompanha aí. Eu estarei lendo na versão da Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus: por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Vamos orar. Senhor bondoso, graças te damos pela tua palavra lida. Que o Senhor possa reavivar a tua palavra em nossas mentes, nos nossos corações. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé nessa noite. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o que é de fato importante para você? O que de fato tem valor para você? O que é aquilo que quando você pensa, que quando você fica parando, pensando, vem à sua mente? Aquilo que traz a recordação de você, uma recordação valiosa para você. O que é que prende a sua atenção? Prende a sua expectativa? É sobre isso que Pedro está falando aqui. Em um tempo como o nosso, onde nós somos bombardeados por novidades, as mídias sociais, a facilidade do acesso à informação, a informação do outro lado do mundo chega rápido às nossas mãos, ao nosso conhecimento, já traduzido, sem nos importarmos, sem precisarmos ter que traduzir isso, já vem tudo pronto, tudo como feito já para a gente absorver aquilo. Nós somos bombardeados por isso o tempo todo. A mais nova tecnologia, a mais nova informação, o mais recente e importante fato de acontecimento do dia de hoje, que já vai ser velho e ultrapassado no dia de amanhã. É assim que a gente tem vivido os nossos dias. Assim que as coisas têm acontecido, cada vez mais rápidas, cada vez mais dinâmicas. E com essa vida cheia de informação, cheia de novidade, cheia de acontecimentos importantes, lembrar daquilo que verdadeiramente é importante, lembrar, trazer à memória aquilo que é verdadeiramente relevante para as nossas vidas, pode ser um grande desafio para nós. É um grande desafio para nós trazermos nesse mar de informações, nessa avalanche de informações, trazer aquilo que realmente é importante para nós, a nossa memória. É um grande desafio para nós. Mas tem um problema que vai além disso. O problema é que nós temos todas essas informações, esse grande volume de informações, novidades a cada momento, a cada dia. Mas nós temos um problema a mais. Nós somos brasileiros. E qual é o grande problema do brasileiro? Memória curta. O brasileiro tem uma grande memória curta. Não se lembra de nada. Não guarda a sua história. Não valoriza a sua história. Lembra muito pouco da sua história.
Quando lembra, é seletivo e só lembra aquilo que lhe agrada, aquilo que traz algo bom para ele, ou que dá alguma coisa de boa para ele. Nós temos uma história de valorizar muito pouco a nossa memória, de valorizar muito pouco a nossa história. A gente já não lembra mais os ruídos do ano passado, a gente já não lembra mais dos acontecimentos do ano passado, a gente já não lembra mais da história verdadeira que está diante de nós. Nós temos essa avalanche de informações, mas nós esquecemos rápido aquilo que é realmente importante. Há uma música do Eduardo Mano, um pastor batista, que o nome dessa música é Velhas Verdades. E o primeiro refrão da música, o primeiro trecho da música diz assim: quero falar das velhas verdades, pois o novo, às vezes, sou estranho demais. Quero ouvir as verdades eternas, boas novas, que não perdem o frescor. Veja que ele fala na canção dele que ele quer ouvir as velhas verdades. Mas no nosso tempo, nos nossos dias, nós estamos dispostos a ouvir só as novidades do dia, as novidades que vêm a nós. Nós nos esquecemos das velhas verdades. Como ele fala aqui, essas verdades eternas, boas novas, boas notícias, que não perdem o seu frescor, que não perdem o seu brilho, que não perdem o seu valor. Mas nós, muitas vezes, queremos dar atenção só às novidades, só aquilo que é mais novo. Qual é a novidade do momento? O que a gente tem para se envolver de novidade hoje? É assim que muitos, e nós também, temos vivido as nossas vidas nos nossos tempos. Não sei se os irmãos conseguiram ver na internet, mas numa dessas publicações que aparecem nesses reels ou vídeos, não sei, eu achei muito interessante quando eu estava pensando nesse texto, essa ilustração, esse vídeo, que serve como ilustração para nós aqui. Ele veio à minha mente, de uma senhora idosa, provavelmente com Alzheimer ou demência, comendo. Ela estava traduzido o vídeo, mas dá para entender algumas coisas, e alguém filmando ela enquanto ela estava na mesa. Provavelmente o que dá para entender ali é que depois que ela acabou de comer, ali perguntando algumas coisas: você sabe o que é hoje? Não sei. Você sabe o que você comeu? Ela tinha acabado de comer. Não, eu não comi, eu comi já faz muito tempo. Você sabe quem é Paulo, filho dela? Não. Você sabe quem é fulano de tal? O próprio nome dela ela não sabe. E vai fazendo um monte de perguntas, questionando ela nunca sabe de nada. Mas num dado momento do vídeo a pessoa sabe. E Jesus? E aquela mulher, do nada, Jesus é meu Salvador. Jesus é a minha vida. É aquele que vai me levar para o lugar de refrigério e descanso. O que nós temos guardado na nossa memória? A gente, às vezes, pode se abarrotar de informação, mas a gente só precisa de uma informação valiosa. Aquela mulher, provavelmente a demência, Alzheimer, não sei, mas quando falou no nome do seu Salvador, da velha verdade, da eterna verdade, isso ela não esqueceu. Ela pode esquecer do que ela acabou de comer, do seu nome, do seu filho, mas ela não esquece do seu Salvador. E é isso que nós queremos estudar nessa noite, nesse texto. É isso que nós queremos meditar. Pedro faz nesse texto aqui destacar a importância de se recordar, rememorar, relembrar a verdade eterna do Evangelho de Deus, a palavra de Deus. Jeremias, em Lamentações 3, vai falar que ele quer trazer à memória aquilo que dá esperança. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá confiança, aquilo que nos dá certeza.
a novidade de hoje vai ser ultrapassada. Mas a verdade eterna de Deus, ela continua sendo a boa notícia, a nova notícia, todos os dias nas nossas vidas. E é isso que nós devemos dar atenção. Pedro faz isso, ele está se esforçando aqui, o texto que nós lemos, para falar para os seus leitores, para aqueles que vão ouvir a sua carta, quando ela for lida, com a preocupação por causa dos falsos ensinos, dos falsos mestres que estão inseridos no meio da igreja, que têm deturpado a vida deles, fazendo eles caminhar por um caminho que não é piedoso, mas um caminho tortuoso de licenciosidade. Também tem feito eles, esses falsos ensinos, esses falsos mestres, eles têm uma falta de perspectiva do Senhor Jesus Cristo, da volta do Senhor. Muitos ali já não estavam mais esperando o seu Senhor vir buscar, talvez como muitos de nós nessa noite aqui. Afinal de contas, fazem mais de 2000 anos que a promessa de que Ele voltaria para nos buscar. E às vezes nós se acostumamos com esse tempo, nos acostumamos com esse tempo, com a nossa vida. Nós queremos casar e nos dar em casamento. Nós queremos comer e beber o tempo todo, como Jesus fala dos tempos de Noé, no Evangelho. As coisas estão muito comuns para a gente, e a gente às vezes perde a perspectiva. Assim como aqueles irmãos, naqueles tempos, apesar da perseguição externa, mas por causa agora do ensino deteriorado do Evangelho, a deturpação do Evangelho, eles estavam perdendo a perspectiva do que era importante. E é por isso que Pedro fala a eles que ele quer se esforçar para fazê-los lembrar daquilo que realmente é importante. E a primeira coisa, em primeiro lugar que a gente deve observar aqui, é que nós devemos lembrar da verdade que nós recebemos. É o que vemos aí no verso 12 desse primeiro capítulo. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. A repetição, meus irmãos, a memorização é um dos mais valiosos meios de se aprender. Eu acho que eu vejo isso pelo meu filho hoje. A educação moderna, ela não preza pela memorização, pela repetição. Ela preza pelo convívio, pelo aprendizado da vivência. Só que muitas vezes essa vivência ela não nos ensina nada. E às vezes quando ensina, ela ensina de forma errada. Mas por que alguns estudiosos, algumas pessoas que observam a educação no Oriente, e a educação do Oriente, elas percebem que a diferença na educação oriental é por causa da repetição, por causa do valor da memorização. Isso faz com que aquelas pessoas, elas tenham capacidades melhores de guardar aquilo que tem importância, aquilo que tem valor, de absorver grandes informações e poder sintetizar isso. Mas quando a vivência vem, quando você não tem aquilo que você precisa firmar a sua mente, firmar a sua atenção, saber aquilo que você precisa guardar de verdade, você acaba perdendo isso, perdendo essas questões. E é isso que nós vemos aqui, Pedro está fazendo. Ele está falando, estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. É como, irmãos, os atletas de alta performance. Às vezes a gente olha esses atletas de alta performance, a gente acha que é do dia para a noite que eles são atletas de alta performance. São do dia, que é do dia para a noite que eles conseguem fazer o que eles conseguem. Que os jogadores de vôlei conseguem saltar aquela altura, ter aquela força, aquela movimentação, conseguir passar por aquele bloqueio alto. Um jogador de futebol que a bola vem com tamanha força, ele consegue cabecear, chutar, ajeitar a bola. Não é assim, irmãos. São repetições. Eles precisam de memória muscular.
Eles precisam repetir, fazer novamente os mesmos movimentos, os mesmos exercícios, incansavelmente, até que eles consigam fazer aquilo com perfeição. A gente, quando quer fazer um concurso para qualquer coisa aí do Estado, do governo ou federal, a gente pega todo aquele edital, as matérias, a gente estuda repetidas vezes. Tem gente que se prepara por 4, 5, 6, 7 anos para fazer uma prova, para naquela única prova ele conseguir o objetivo dele. Ele pega aquele conteúdo, ele revisa aquele conteúdo, ele lê, ele relê, ele escreve à mão aquele conteúdo para guardar melhor, porque aquilo é importante para ele. O que Pedro está falando aqui é que nós precisamos ter uma atitude assim. Nós devemos buscar guardar aquilo que verdadeiramente tem importância. É essa a intenção de Pedro aqui, é uma intenção pastoral, uma preocupação pastoral de que os seus leitores se lembrem daquilo que realmente é importante, que eles possam guardar aquilo que tem relevância, aquilo que tem verdadeiro significado, aquilo que tem valor. O problema é que nós damos atenção àquilo que não tem valor no nosso tempo, aquilo que não tem significado, aquilo que não tem relevância. E é isso que nós vemos aí, a urgência de Pedro, em que esses irmãos guardem, se lembrem dessas coisas. Pedro mostra a sua urgência aí quanto à necessidade deles lembrarem da palavra de Deus. Quando ele fala assim, sempre estarei pronto. A ideia aqui é de algo iminente, algo que logo tem que acontecer, algo que está próximo, que não vai tardar. Pedro não tem tempo a perder. Esse é o momento, não é depois, não é amanhã, é o hoje, é o agora. Eles precisam guardar aquilo que tem importância agora, neste momento. Não pode ser deixado para depois. Pedro se lembra possivelmente do ensino de Jesus. Quando lá em João 14, 26, ele vai falar, quando ele está dando as orientações para os discípulos quanto à sua partida, ele fala que virá um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito será enviado pelo Pai no nome do Filho. E ele tem uma obra que ele vai realizar na vida dos crentes, que é de fazê-los lembrar de tudo o que ele ensinou, de tudo o que ele disse. O Espírito Santo, o Evangelho também diz que nós não precisamos, quando estivermos de frente com as autoridades, não precisamos nos preocupar com aquilo que nós vamos dizer ou falar, porque na hora certa o Espírito vai dar aquilo, vai trazer a memória, vai fazer-nos recordar daquilo que ele está dizendo. E a gente entende esse versículo um pouco diferente do que ele deveria ser entendido. A gente pensa que quando Jesus fala isso, que nesse momento a gente vai lembrar de tudo aquilo como se o Espírito estivesse enfiando tudo na nossa cabeça. A ideia não é essa. Ele está falando para judeus desde os 5 anos de idade, o pai e a mãe, eles estão sendo expostos à Escritura Sagrada. Muitos deles não sabiam ler, mas eles decoravam, eles memorizavam grandes porções da Escritura Sagrada. Eles citavam de memória tudo aquilo que estava escrito. Quando Cristo fala que o Espírito Santo trará memória, ele está falando daquilo que eles já sabem, aquilo que eles já conhecem, que eles têm guardado na sua mente. O Espírito, como se abrisse a caixinha certa no seu momento, falaria com eles e traria a memória, para que eles proferissem aquilo que o Espírito guarda. A ideia de Pedro aqui é essa, que eles se lembrem nos momentos de angústia, de dor, de alegria, se lembrem desta palavra que dá vida.
Pedro não tem a pretensão aqui, irmãos, de falar de uma coisa nova, de uma pregação nova, de uma palavra nova. O que Pedro está falando, a intenção de Pedro aqui é reavivar a memória dos seus leitores, é refrescar a memória deles, mostrar que há importância naquilo que eles aprenderam, naquilo que eles conhecem, e aquilo vir à tona na mente deles. Essa é a urgência de Pedro aqui, que ele se lembre de todas as coisas que ele já conhece. Porque aqui nós vemos o segundo aspecto disso de Pedro, que eles devem continuar firmes nessa verdade. Veja como Pedro fala, depois de falar que ele tem urgência de fazê-los lembrar de todas as coisas que ele já conhece, ele fala, embora vocês já conheçam e tenham sido confirmados na verdade que vocês receberam. Pedro não só quer fazê-los lembrar, mas quer que eles continuem firmes nessa verdade. Não é simplesmente nós lembrarmos de algo sem valor, é lembrarmos de algo que nos transformou, algo que nos molda, algo que ela vai mudar todo o nosso ser, como nós pensamos, como nós agimos. Pedro já falou aqui que ele nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa, que ele nos chamou para vivermos para a sua glória e para a sua virtude. Pedro já falou isso no verso 3 e 4. É isso que eles devem lembrar, é isso que eles conhecem e que eles já estão firmados, alicerçados nisso. Se nós estivermos verdadeiramente alicerçados na palavra de Deus, isso é o suficiente para nós. É isso que tem que estar nas nossas mentes, é isso que tem que estar nos nossos corações. Essa é a verdade que eles estavam firmados, a fé preciosa que eles receberam, as verdades preciosas que conduzem eles à vida de piedade, vida de integridade correta diante de Deus, as preciosas promessas, as grandes e preciosas promessas, como Pedro fala, que levam eles a uma vida de santidade, de correção diante de Deus. É essas preciosas promessas, fé preciosa, que levam a esse progresso gracioso na fé e na verdade de Deus. É isso que eles já conheciam e que eles estavam firmados, que deveria estar na mente deles o tempo todo, sem esmorecer, totalmente massificado nas suas mentes, porque aquilo é a vida deles. Mesmo que os crentes possam ter um conhecimento básico da verdade, um conhecimento básico daquilo que eles precisam conhecer, e que possam ser plenamente conhecedores da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. O que Pedro está fazendo aqui é vendo a necessidade de fazê-los lembrar dessas coisas o tempo todo, porque o Evangelho é o centro da vida do crente. O Evangelho não é só mais um elemento da vida do cristão. O Evangelho é a vida do cristão. É o motivo pelo qual ele existe, é o motivo pelo qual ele crê, é o motivo pelo qual ele anda, é o motivo pelo qual ele respira, é o motivo das nossas vidas, se nós de fato somos filhos de Deus, servos de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não devemos nos esquecer dessa palavra, porque ela é o poder de Deus, como nós vimos nessa manhã. É o Evangelho que nos dá a esperança, é o Evangelho que nos dá a certeza, é o Evangelho que nos dá conforto verdadeiro. Por isso, nós devemos nos lembrar das verdades que nós recebemos. E o verso 13, 14 aí nós vemos, em segundo lugar, que a pregação do Evangelho deve ser o nosso foco, por causa da brevidade da nossa vida. Por que
Porque Pedro tem urgência? Porque Pedro quer logo que eles se lembrem? Porque Pedro não quer deixar para depois essa questão deles se lembrarem, deles guardarem a palavra, de guardarem o Evangelho de Jesus Cristo? Porque não tem tempo a perder, porque a vida de Pedro está no fim. Veja como ele fala: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro sabe que o fim da vida dele está próximo. Pedro sabe que o momento derradeiro está chegando, que o momento do sofrimento, da dor, da partida está chegando. Ele sabe disso. Ele usa o termo tabernáculo para falar do corpo dele, para mostrar essa brevidade, transitoriedade. Paulo, quando fala isso lá em Coríntios, ele vai falar que nós temos esse tabernáculo, e quando vai partir, nós vamos partir e deixar esse tabernáculo. Deus já nos preparou um edifício com as suas próprias mãos. Paulo ali faz um jogo de palavras, aquilo que é transitório e aquilo que é perene, aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno. Pedro sabe que o momento da partida está chegando, que está chegando o momento dele deixar esse tabernáculo. A ideia de Pedro aqui é que enquanto houver força, enquanto houver vitalidade, enquanto houver condições, ele não vai deixar de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai se empenhar, ele vai tentar de todas as maneiras trazer à memória dos cristãos a verdade de Deus, para que eles nunca esqueçam essa palavra. Pedro tem a noção exata de que a nossa mente tende a se acostumar com a verdade e a deixar de dar valor devido a essa verdade. Quando eu casei, irmãos, eu achava muito bonita a aliança. E quando eu casei, eu tinha uma flanela que eu carregava no bolso e ficava lustrando o tempo todo. Porque aquilo tinha muito valor para mim. Hoje está toda ganhada, né, irmãos? O zelo já se foi. Aí eu fiquei muito tempo. Virei motivo na igreja que eu estava de pregação por causa disso. Que eu ficava o tempo todo lustrando. Ficava o tempo todo, a aliança ficava aquele dourado bem reluzente. Porque é algo que tem valor. Algo que tinha muito valor para mim. Mas a gente vai se acostumando com esse valor. A gente vai deixando de lado. A gente vai deixando se arranhar. A gente vai deixando ficar embaçado, a gente vai deixando ficar arranhado, perder aquele brilho por algo que fica sem brilho às vezes. Quando a gente se acostuma com a verdade do Evangelho, ele não tem mais o impacto que ele deveria ter na nossa vida. Mesmo quando a gente traz a lembrança a ele, a gente lembra, ele já não tem aquele impacto. Porque nós nos acostumamos com a verdade do Evangelho, com o poder do Evangelho, com a transformação do Evangelho. A gente acha, aí sabe qual é o problema disso? Quando a gente percebe dessa forma, a gente sempre tem que buscar mais. Aí a gente começa a buscar aquilo que não é Evangelho, aquilo que não é a verdade. Quando a gente não dá o devido valor ao Evangelho. Pedro sabe que ele precisa despertar essas lembranças preciosas nesses irmãos, para que eles nunca esqueçam do valor dessa palavra, do poder dessa palavra, da autoridade do Evangelho de Jesus Cristo. Quanto mais Pedro tem essa consciência que está se aproximando o fim da sua vida, a hora da sua morte, mais pressa ele tem de refrescar a memória dos irmãos, de trazer essas verdades eternas da fé cristã à tona, para que eles se lembrem. O intuito dele é que eles
não esqueçam daquilo que realmente tem valor, que eles não se esqueçam daquilo que realmente tem importância. Nós não podemos esquecer daquilo que tem valor para nós, irmãos, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é poderoso. É o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro usa uma figura de linguagem aqui para falar da sua morte. Enquanto ele estiver no tabernáculo, e ele sabe que está prestes a hora de deixar esse tabernáculo, a hora de partir e morar eternamente com o Senhor. Ele sabe que esse tempo chegará, e ele não tem medo. Ele sabe que a hora vai chegando, mas que enquanto essa hora não chegar, ele tem uma missão, ele tem um objetivo: que os seus irmãos, assim como nós, nos lembremos do Evangelho de Jesus Cristo, que não nos esquecemos dessas verdades eternas. A preocupação de Pedro aqui é iminente, é urgente, está diante dele isso, despertar os crentes às lembranças eternas da verdade que eles receberam e foram confirmados nelas. O que importa para Pedro aqui não é se a sua vida está no fim, se seu tempo está acabando, mas o quanto ele ainda pode fortalecer os seus irmãos, o quanto ele ainda pode anunciar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos muito a aprender com Pedro, a urgência da pregação do Evangelho. Como Paulo fala a Timóteo, pregar em tempo e fora de tempo. Quando nós tivermos oportunidade e quando nós não tivermos oportunidade. Mas pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, porque de fato é isso que tem valor, é isso que transforma pessoas, é isso que muda as vidas, é isso que transforma os corações. É o Evangelho de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos aí no verso 15, é a transitoriedade da nossa vida e a eternidade da palavra de Deus. Nós vemos aqui nesse verso 15, o quanto é passageiro a nossa vida, mas o quanto a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é eterno, é perene. Veja como Pedro fala aí: mas de minha parte, me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Pedro aqui demonstra exatamente a noção que ele tem do valor e do poder do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus. No verso 16 em diante, ele vai falar que ele não ensinou fábulas, ele não anunciou um evangelho mentiroso, mas a verdade de Jesus Cristo. Quem é a palavra de Deus? Ele vai falar que nenhuma palavra vem por questões humanas, intenções humanas, interpretação humana, mas ela procede de Deus. Pedro não está falando de uma fábula, de um mito, mas de uma realidade poderosa e transformadora. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que salva, é o Evangelho que purifica, é o Evangelho que conduz a uma vida piedosa. Todas as coisas nos foram dadas para termos uma vida piedosa diante de Deus. É isso que ele falou lá no verso 3 desse mesmo capítulo. É isso que nós temos quando ele fala que nós, pelo pleno conhecimento de Deus, ou conhecendo Ele plenamente, exaustivamente, pela Sua palavra, nós podemos viver para a Sua glória. É isso que Pedro está falando. Não é um mensageiro que tem poder e força, que tem valor, mas é a mensagem. Pedro sabe que a mensagem é maior que o mensageiro. Pedro sabe que a notícia é maior do que o portador. Pedro sabe que a verdade é maior do que o proclamador.
Pedro sabe que ele não tem valor nenhum, que ele é um vaso de barro, mas que aquilo que ele está anunciando, isso sim tem valor, isso sim tem poder. Não é o que ele falou, mas de quem ele falou. Não é como ele falou, mas de quem e para quem ele falou. Esse é o poder de Deus. Pedro sabia que o Evangelho de Jesus Cristo é eterno. Ele ouviu do próprio Jesus. Em Lucas 21:33, ele fala assim, Jesus fala: passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele tem consciência da eternidade da palavra de Deus. Pedro sabe que mesmo em face da contingência da vida, da inevitabilidade da morte, mesmo em face da chegada iminente do fim, ele deveria se desdobrar, se esforçar ao máximo, ser diligente, se empenhar de todos os meios, de todas as formas, com todas as suas forças, para que em todo o tempo e em todo lugar os seus leitores continuassem lembrando das verdades eternas pregadas por ele, que eles receberam e foram firmados e sabiam que era a verdade. É com diligência, o empenho, o esforço de Pedro, mesmo no final de vida, mesmo no final da carreira dele, ele sabia que ele tinha uma missão, que ele tinha algo a cumprir. O que realmente, irmãos, deve permanecer eternamente é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Porque, como Paulo falou, esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vimos nessa manhã. É isso que tem poder, é isso que salva o homem. Quem salva o homem não é a pessoa. Quem salva o homem não é o proclamador, não é o mensageiro, mas é o dono da mensagem, a pessoa que é proclamada. Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. É isso que é poderoso, é isso que é eterno. O pregador morre, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. O pregador cessa a sua voz, mas a voz da palavra de Deus continua reverberando, ecoando nos nossos corações, eternamente, fazendo o Evangelho novo todos os dias, a cada dia, a cada momento, a cada nascer de dia. O Evangelho se renova, as misericórdias de Deus se renovam, o poder de Deus se renova em nossas vidas. É isso que é o Evangelho de Deus. Para nós concluirmos, irmãos, crie o hábito, meus irmãos, de rememorar a Escritura Sagrada, de relembrar a palavra de Deus. Medite, lembre, decore, se você pode, se você consegue, mas não deixe de meditar nessa palavra, de refrescar essa palavra na sua mente. Não se esqueça jamais do Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. Não se acostume com esse poder, porque nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus, senão a gente vai acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com Israel no Monte Sinai. Se acostumou com a presença, com os trovões, com os relâmpagos, com o fogo, com o enxofre, com um terremoto, e construiu um bezerro de ouro para si, para chamar de seu Deus. O poder de Deus é o Evangelho, o genuíno Evangelho. Crie o hábito, meu irmão, de rememorar a palavra de
Deus. Meu irmão, guarde a palavra de Deus em seu coração, porque é ela que vai te dar força, que vai te dar refrigério. Quando eu, lá no Marcílio Dias, depois que perdi meu filho, lembrava da palavra de Deus, lembrava do que Jó disse, que Deus dá, Deus tira. Mas também lembrava de Provérbios, que o homem faz planos, mas quem fala que vai seguir o caminho, vem de Deus, é o Senhor. Às vezes, nós precisamos dessas palavras para nos dar conforto, para nos dar esperança, para nos dar alegria, para fortalecer a nossa fé. Mas a gente só consegue isso se guardar a palavra de Deus nos nossos corações. A vida, meus irmãos, é breve. A vida, meus irmãos, é transitória. Mas a verdade de Deus, ela permanece para sempre. As pessoas que tiverem contato com você, talvez não vão se lembrar mais de você, mas elas vão se lembrar daquilo que você anunciou para elas, da verdade que você falou para elas, da pessoa que você apresentou para ela por meio da sua vida, da sua pregação. Apresente Jesus aos peregrinos, para eles conhecerem o grande Salvador que nos salvou, que nos deu vida verdadeira. Então, para terminar, meus irmãos, anuncie as boas novas em toda oportunidade que vocês tiverem, porque nós somos um povo missionário, um povo que temos uma missão. Assim como Pedro, no fim da sua vida, ele sabia que era ali o momento de maior esforço e empenho de anunciar o Evangelho, continuar pregando, para que os irmãos relembrassem as verdades eternas. Nós também temos uma missão: anunciar a Jesus Cristo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos ensinou. Ele quer que façamos discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, esse é o nosso objetivo. É para isso que nós estamos aqui, para viver para a glória de Deus e para anunciar às nações as boas novas de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Pai, graças te damos pela palavra anunciada nessa noite. Nos ajude a lembrar das boas novas, a guardar essa palavra nos nossos corações, a vivermos uma vida pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo, anunciando as boas novas, para que seja despertada no tempo certo as lembranças do teu amor, da tua graça e da tua bondade. Pai misericordioso, ajuda-nos a viver uma vida que agrada ao Senhor. Ajuda-nos a lembrar da tua palavra. Ajuda-nos a termos tempo, vontade de meditar na sua palavra, para guardar essas palavras nos nossos corações, para, no tempo certo, fortalecer a nossa fé e a fé dos nossos irmãos, para nos trazer refrigério e o refrigério aos nossos irmãos, para nos trazer alegria e alegria à vida dos nossos irmãos, para a glória do teu santo nome. Amém.